E apareceu uma nuvem brilhante, e ele falou: cria um anjo como meu servo. Um anjo grandioso, que irradiava a eternidade divina, saiu daquela nuvem. Através dele, surgiram mais outros 4 anjos, de outra nuvem, e tornaram-se servos do Eterno Celestial. O Eterno disse: deixa surgir, e surgiu. E ele criou o primeiro astro, para dominá-lo. Ele disse: cria anjos para servir-lhe, e apareceram inúmeros coros de anjos. Ele disse: cria um mundo iluminado, e foi criado. Ele criou o segundo astro, para dominá-lo juntamente com inúmeros coros de anjos, que lhe ofereceram seus serviços. Dessa maneira, também criou os outros mundos iluminados. Deixou-os dominar sobre eles, e criou para eles, coros incontáveis de anjos, para ajudá-los. Adão estava na primeira nuvem brilhante, que nenhum anjo jamais vira, entre os quais, todos aqueles que são chamados deuses. Ele, a imagem, e segundo a forma desse anjo. Ele deixou aparecer, a geração incorruptível de Sete, os 12, os 42. Fez aparecer 72 astros, naquela geração incorruptível, conforme a vontade do Espírito. Os 72 astros, por sua vez, fizeram aparecer 360 astros, entre a geração incorruptível, segundo a vontade do Espírito, de modo que o seu número correspondia a 5, para cada. Os 12 mundos, dos 12 astros fundam seu Pai, com 6 céus para cada mundo, de modo que há 72 céus, para os 72 astros, e para todos eles, 5 firmamentos, um total de 360 firmamentos. Foi-lhes dado o domínio, e receberam um grande exército de anjos, sem número, para honra e veneração, e depois igualmente espíritos virgens, para honra e veneração, de todos os mundos, dos céus e de seus firmamentos. O grande número desses imortais, chama-se cosmos, isto é, corrupção. Através do Pai, e dos 72 astros, que são com o Eterno e seus 72 mundos. Nele apareceu o primeiro homem, com suas forças incorruptíveis. E a idade que começou com essa geração, a idade, na qual há uma nuvem de saber e de anjos, é chamada idade. Depois disse: cria 12 anjos, para dominar o caos e o mundo inferior. E da nuvem surgiu um anjo, de cuja face cintilavam chamas, e cuja aparição estava maculada com sangue. Seu nome era Nebro, que significa rebelde, outros o chamam Ialdabaote. Um outro anjo, Saclas, também saiu daquela nuvem. Nebro criou 6 anjos, como também Saclas, para serem seus servos, e esses criaram 12 anjos nos céus, dos quais, cada qual recebeu parte do céu. Os 12 senhores disseram aos 12 anjos: deixem cada um de vocês e deixem-nos, a geração de anjos. O primeiro é Sete, que é chamado Cristo. O segundo é Armatote, o terceiro é Galila. O quarto é Iobel. O quinto é Adonaios. Esses são os 5, que reinarão sobre o mundo inferior, e antes de tudo, sobre o caos. Então Saclas falou a seus anjos: façamos um ser humano, segundo a forma e segundo a imagem. Formaram Adão, e sua mulher, Eva, que na nuvem, é chamada Zoé. Através desse nome todas as gerações, procuram o homem e cada um chama a mulher por este nome. Agora porém, Saclas não fez comandar. E o Senhor disse a Adão: viverás uma vida longa com teus filhos. Judas disse a Jesus: qual é a grande extensão do tempo, na qual viverá o gênero humano? Jesus respondeu: por que tu te admiras do fato de Adão, com sua geração, ter vivido naquele lugar, no qual recebeu seu reino, em vida longa com seu Senhor? Judas perguntou a Jesus: pode o espírito humano morrer? Jesus respondeu: esta é a razão pela qual Deus ordenou a Miguel dar aos homens seus espíritos, como um empréstimo, de modo que o possam servir, mas o grandioso ordenou a Gabriel conceder espíritos à grande geração, que não tem Senhor acima de si, isto é, o espírito e a alma. Além disso, o resto das almas, luz, deixa, espírito, o qual habita em ti, nesta carne no meio das gerações de anjos. Mas Deus propiciou que a Adão, e aqueles que estavam com ele, fosse concedido o conhecimento, assim os reis do caos, e do mundo inferior não pudessem mandar sobre eles. Judas disse a Jesus: então, o que esta geração fará? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, para cada um deles suas oportunidades são conduzidas ao fim, pelas estrelas.
Quando Saclas terminar o tempo determinado para ele, aparecerá sua primeira estrela, com as gerações e completarão o que prometeram. Depois viverão de maneira desregrada, e neste nome, matarão seus filhos, tua estrela, sobre a 13ª idade. Depois disso, Jesus riu. Judas disse: Mestre, por que ris? Jesus respondeu, dizendo: Não rio por causa de vós, mas pelos erros das estrelas, pois essas 6 estrelas vagam com esses 5 adversários, e todos perecerão juntos, com suas criaturas. Judas disse a Jesus: O que aqueles que foram batizados farão em teu nome? Jesus disse: Em verdade, eu te digo, este batismo, neste nome, em verdade eu te digo, Judas. Esses que oferecem sacrifícios, a Saclas Deus de todo mal. Mas tu, superas a todos. Para ti, ofertará o homem que me veste. Já foi elevado teu rom foi desenvolvido, e tua estrela mostrou-se brilhante. E teu coração, em verdade, o Senhor, pois ele será aniquilado. Então a imagem da grande geração de Adão será elevada, acima dos céus, da terra e dos anjos, pois aquela geração oriunda do reino eterno existe. Vê, tudo te foi dito. Levanta teu rosto, e olha para a nuvem, e para a luz dentro dela, e as estrelas que a cercam. A estrela, que a conduz no caminho, é tua estrela. Judas levantou seu rosto, e viu a nuvem brilhante e entrou nela. Aqueles que estavam de pé na terra, ouviram uma voz procedente da nuvem que disse: Grandiosa geração. Os sumos sacerdotes sussurravam, já que ele se dirigira para o quarto do hóspede, para rezar. Mas alguns doutores da lei, que lá se encontravam, observavam-no cuidadosamente, para prendê-lo durante sua oração, uma vez que temiam fazê-lo diante do povo, pois todos o consideravam um profeta. Dirigiram-se então a Judas, dizendo-lhe: O que tu fazes aqui? Tu és um discípulo de Jesus. Mas Judas respondeu-lhes como desejavam, traindo, e ele recebeu um pouco de dinheiro, e por isso entregou Jesus a eles.